nós iremos participar da Santa Ceia, pois a Santa Ceia, eu falo, é o ato mais importante, né, do cristão, onde nós temos a possibilidade de nos aproximarmos verdadeiramente diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor diz: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu tenho duas mensagens no YouTube, uma que fala sobre a Santa Ceia e depois uma outra que fala sobre só o sangue de Jesus e só a carne de Jesus. São 3 mensagens que devem ser assistidas, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês. Amém? Nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Hoje é um dia onde nós trazemos à memória isso, né? E muitos não entendem o que aconteceu e por que aconteceu. E a palavra de Deus diz que nós não devemos participar indignamente, porque se assim fizermos, nós seremos culpados da morte de Cristo. Então a Santa Ceia, ela é muito importante. Então assiste aquelas mensagens que vocês vão entender. Mas naquele sacrifício de Jesus, houve muitas coisas que aconteceram no mundo espiritual. Quando você olha lá para o mundo, quando você olha Jesus na cruz, parece que muitos, como muitos até dizem até hoje, né, os incrédulos, os ateus, né, até um certo líder aí de uma grande religião mundial diz que ali foi o fracasso de Jesus, que ali ele foi fracassado, ele foi derrotado porque ele morreu na cruz. Pessoas que se dizem líderes, né, líderes verdadeiros aqui no mundo, infelizmente estão perdidos, não conhecem a verdade. O Senhor nos trouxe a libertação, o Senhor nos trouxe a salvação, o Senhor nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos ter para que nós vivêssemos uma vida digna neste mundo. O Senhor quer nos trazer, através do sacrifício dele na cruz, a vida que Adão e Eva tinham antes do pecado. Nós nunca vamos conseguir 100%, né? Mas esse processo de conversão faz com que nós possamos nos aperfeiçoar e também tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o que aconteceu naquela cruz por nós? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vai até o 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, tudo isso que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Ele nos deu todas as bênçãos, Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Ele não disse poucas, Ele disse todas. Nós temos direito a ter todas as bênçãos, porque todas elas foram conquistadas em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, nós vemos até o povo de Deus, né, que eu estou hoje, domingo, a gente fala para o povo de Deus. Mas quem não é, aprenda também. Que você você tem direito de ter uma vida diferenciada. Por isso que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância não é dinheiro não, viu? Como muita gente acha. É prosperidade, é ter isso, é ter aquilo. Não, não é isso. A Bíblia nunca disse isso. O Senhor Deus diz que Ele ama a prosperidade, mas existe algo muito mais importante do que dinheiro. Quem acha que o dinheiro, né, é a vida com abundância, o seu Deus é Mamon, não é Deus. Porque o Senhor diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil. Então nós precisamos entender que o mais importante é você ser salvo. O mais importante é você ter um coração segundo a vontade de Deus.
O mais importante é você ser feliz, não por aquilo que você tem neste mundo, mas por aquilo que você tem do reino de Deus. Ninguém será feliz por ter algo neste mundo. Este mundo só traz algumas benéficas, vamos assim dizer, neste mundo, uma alegria momentânea, mas nunca realmente a felicidade. A felicidade não está em nada neste mundo, não está no casamento, a felicidade não está no dinheiro, não está na casa, não está no carro, a felicidade está em Cristo Jesus. A felicidade é um estado de espírito, que independente do que você tem, você é feliz. Hoje, aqueles que não têm Jesus, eles têm buscado essa felicidade nas coisas nesse mundo. Só que as coisas desse mundo, elas passam, elas são destruídas. Mas aquilo que Deus nos dá é eterno. Nós não precisamos estar... O apóstolo Paulo disse, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza. Para mim, tanto faz. Para mim, não importa onde eu estou, onde eu estou dormindo. Por ele. O próprio Jesus, quando chamou os discípulos, né, os 72 lá, ele falou, eu vou agora, quem quiser me seguir, eu não tenho onde dormir, a pedra vai ser meu travesseiro, mais ou menos isso, nós vamos andar e não vamos ficar no sol, vamos ficar em chuva, vamos ficar na rua. Aí, não, eu pensei que vim com o Senhor, a gente ia ter uma vida de rei, o Senhor não é rei. Aí sobraram 12. Aí Jesus falou, e vocês não vão com eles? Aí eles responderam, para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem a verdade. Então, a pessoa que realmente ela é convertida, ela só sabe que o mais importante para ela é viver a verdade, é ter a verdade, é realmente estar na vontade do Senhor. E é por isso que muitos não conseguem alcançar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que nós temos direito. Ele nos abençoou, sim, mas ele disse também, em primeiro lugar, buscai o meu reino e minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. O crente, ele vive daquilo que Deus dá a ele, não vive daquilo que ele busca. O Senhor diz que não devemos buscar bênção. As bênçãos te alcançarão, elas precisam vir até você. Você não precisa correr atrás dela. O Senhor diz, basta buscar o meu reino, minha justiça em primeiro lugar, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele é mentiroso ou não? Jesus é mentiroso? Então, por que as pessoas correm atrás de bênçãos? Porque não confiam em Deus, porque não conheceram Jesus ainda na sua vida. Vamos lá? E tem algo também que eu quero mostrar para vocês hoje, que eu tenho falado muito aqui na igreja, nós pregamos isso aqui na igreja há mais de 8 anos, e temos um trabalho de libertação a respeito disso, que é a iniquidade. Alguns não acreditam, né? Estão perdendo, porque a palavra de Deus diz que muitos irão para o inferno por causa da iniquidade. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, a iniquidade, as pessoas tiveram uma vida, profetizaram, expulsaram o demônio, fez milagres, aconteceu, e vão para o inferno. Por quê? Porque praticam iniquidade. Não é pecado. Pecado é outra coisa. Elas estão praticando iniquidade. Elas não estão lutando contra a iniquidade. A palavra do Senhor diz também que lá nos finais dos tempos que nós estamos vivendo, o amor de muitos se esfriariam por multiplicar a iniquidade. Então vamos entender isso hoje. A manifestação da iniquidade, o que ela causa, né? Como que ela manifesta na vida das pessoas? Todo mundo tem iniquidade. A mensagem da semana passada, que quando sair essa, ela já vai estar lá no nosso YouTube, ela fala sobre 2 sementes. E essas 2 sementes, você vai ter realmente o ensinamento do que é iniquidade, como ela age na nossa vida. Agora, eu quero falar hoje da manifestação dela. Vamos lá? A iniquidade, ela bloqueia a vida espiritual da pessoa que quer fluir do nosso espírito para a nossa alma. Então, voltando só um pouquinho que nós pregamos semana passada, a iniquidade, ela está no nosso espírito.
Da onde ela veio? De Lúcifer. Lúcifer cria a iniquidade quando ele se rebela contra Deus. E aí o que ele fez? Ele passou para o homem quando Adão e Eva pecaram. Então essa natureza maligna chamada iniquidade é que nos faz pecar. Então nós pecamos porque dentro de nós tem iniquidade. Se não tivesse iniquidade, nós não pecaríamos. Então quando a iniquidade ela entrou dentro de nós, nós já nascemos com ela, porque ela vem da raiz, desde a sementinha, desde Adão e Eva, lá no paraíso. E aí o que acontece? Só que essa iniquidade, por Adão e Eva ter pecado, o nosso espírito, ele ficou adormecido. Deus falava com o espírito de Adão, para que Adão praticasse aquilo que tinha que fazer. Deus só fala com o nosso espírito, Deus não fala na alma. Quem fala na alma, no pensamento, é o diabo. Deus não fala no nosso pensamento. Só que a nossa alma, o nosso pensamento, ele tem poder de discernir as coisas que vêm de Deus e as coisas que vêm do mundo. Então, a partir do momento que o homem nasce, a alma dele é o que está pensando, é o que está decidindo. E o diabo tem acesso lá, faz isso, faz aquilo, né? Tanto é que muitos nem querem saber de Deus, pecam, roubam, destroem, faz tudo que a gente sabe aí no mundo. Por quê? Porque o diabo tem acesso à alma das pessoas. Agora, Deus, para ter acesso à alma, ele precisa dominar o espírito. Então, quando eu aceito Jesus, nasce uma sementinha divina no meu espírito. Só que o meu espírito, por ter vindo iniquidade, tem algumas áreas da minha vida, do meu espírito, que está contaminada com a iniquidade. Aonde tem iniquidade, o Espírito Santo não age. Ele espera você tomar as atitudes que tem que ter para que você se liberte dessa iniquidade. Ele só vai agir na parte da onde você realmente não tem iniquidade. Por isso que ninguém é totalmente ruim. Até o pior bandido tem um lado bom. Então, nesse lado bom, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vai agir. E a outra parte, a pessoa precisa conhecer a verdade e vai se convertendo. Então, quando a iniquidade, o que ela faz? Ela bloqueia essa comunicação de Deus em certas áreas da nossa vida com a nossa alma. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você tem um lado do seu espírito bloqueado com iniquidade que faz você mentir. Então, quando vem um problema, uma dificuldade, o que você faz? Você mente. A sua alma pensa, não, tem que mentir, mente. Aí, você vem para a igreja, você se converte, aí você conhece a palavra que o pai da mentira é o diabo. Então, todo aquele que mente tem um pai. É a única atribuição a Satanás, né? A única patente dele é o pai da mentira. E aí você conhece a verdade, você busca em Deus e você passa a não mentir mais. Então, quando você passa a não mentir mais, aquela área é dominada pelo Espírito Santo. Então, conforme você vai se convertendo, o Espírito Santo vai apossando da sua vida. Só que, enquanto você não tirar essa iniquidade ela vai trazer problemas em certas áreas da sua vida. Na área familiar, na área sentimental, na saúde, e principalmente hoje, nós temos um ataque muito grande na área mental. Hoje a nova era está agindo na área mental. Hoje muita gente está sendo capturada, né? A sua mente está sendo capturada, a pessoa passa por depressão, síndrome de pânico, medo, né? O pânico, medo, síndrome de pânico, essas coisas, é um excesso de medo. Então, medo, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Eu vou falar dela também daqui a pouco. Então, o que acontece? Então, essa iniquidade, ela bloqueia, né, a comunicação do espírito com a alma. Então, a área que tem iniquidade, Deus não pode te mostrar a verdade, enquanto você não tirar ela. E como que nós tiramos? Isso aí nós vamos ver mais adiante. Salmo 58, versículo 3 a 5, diz o seguinte: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Presta atenção, o ímpio, aquele que...
como que uma criança, dentro da barriga da mãe, ela pode errar o caminho? O que o salmista aqui está dizendo? O salmista está dizendo o seguinte, que desde o ventre, desde o momento que você for concebido, você tem iniquidade. Você tem algo dentro de você que vai fazer você errar quando você nascer. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nasce. Como que uma criança que acabou de nascer, ela pode mentir? Então, o que o salmista está dizendo? Que dentro das pessoas tem naturezas malignas. Vamos lá, mais um. Seu veneno é como veneno de serpente, tapa os ouvidos, como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamento com tanta habilidade. Então, uma das ações que eu estava dizendo agora da iniquidade é produzir surdez espiritual. Então, a iniquidade não deixa você ouvir a Deus. A iniquidade faz você ouvir aquilo que a tua alma te mostra. Por exemplo, nós temos uma mentalidade que é chamada mentalidade cognitiva. O que quer dizer isso? Vocês vão entender. Toda vez que você troca de carro, você passa a só ver o carro que você comprou. Ou você deseja um carro, você onde vai, quero aquele carro. Esse é o carro do meu sonho. Não é assim? Você tinha uma marca de carro e a partir do momento que você comprou uma outra marca de carro, você nunca via aquele carro. Mas a partir do momento aonde você vai, você só vai ver o carro igual ao seu. Por quê? Porque isso nós temos um mecanismo na nossa alma de buscar coisas iguais. E é por isso que hoje nós temos visto muitos psicólogos, terapeutas invadir as igrejas. Para quê? Para fazer com que as pessoas peguem as coisas do mundo e tragam para dentro da igreja, para a igreja continuar sendo mundana. Hoje o que tem de igreja mundana, porque as pessoas, você vê, a igreja hoje está tudo preta. O pessoal está colocando. Quando eu ia nas boates, que eu não era convertido, era tudo em pretas, as danceterias, não sei o que lá, não era assim? Então eles estão trazendo isso, por quê? Para que a pessoa se sinta no ambiente do mundo ainda. Mas quando você vem para a igreja, você precisa ter um outro ambiente, um ambiente de luz, de clareza, não um ambiente de trevas que eles estão trazendo para dentro da igreja. Voltando aqui. Então, muitas pessoas se encontram com o ouvido espiritual bloqueado e não pode ouvir a voz de Deus, causado pela iniquidade. Muitas denominações creem que Deus não fala nem mais hoje. Está assim, desse jeito. Não, Deus não fala. Você tem que seguir o que está escrito, Deus não vai falar, a palavra vai ser a mesma, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova. O Espírito Santo revela a palavra ao nosso coração. Então, veja, quando você tem a iniquidade, a iniquidade faz com que você não ouça a Deus. E você vai começar a imitar os outros. O fulano de tal está fazendo isso, eu vou fazer isso também. O fulano de tal é crente, ouço muito isso. Apóstolo, mas a pessoa é crente, ela faz isso. Crente nada, irmãos. A pessoa, só porque ela frequenta uma igreja, ela não é crente. O crente é aquele que obedece. Crente, ele crê na palavra de Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê. O crente verdadeiro é aquele que é convertido. Mas por que a pessoa não se converte? Porque ela não consegue ouvir Deus falar. Ela é mais fácil ouvir a pessoa que está fazendo. Então, o que acontece? Hoje nós vemos muitas pessoas seguindo pastores, seguindo igrejas, seguindo denominações, mas não seguem a palavra de Deus, não seguem Jesus. Por quê? Porque ela não consegue ouvir Jesus. Ela lê a Bíblia, mas ela não entende. Ela até entende, mas aquilo não se torna verdade. Todo mundo sabe aqui que mentir é pecado, sim ou não? Desde criança. Mas tem gente que mente. Então ela não consegue, a iniquidade não deixa você ouvir no Espírito. Porque quando você ouve o Espírito de Deus, irmão, o Espírito Santo te convence. Quem que nos convence do pecado? O Espírito Santo. Então, a iniquidade não deixa você ouvir a voz de Deus, só deixa você ouvir a voz da alma. Aí você fala, mas eu menti por uma boa causa. Outra coisa, não existe meias verdades,
só existe mentira. Ah, mas eu não falei, né? Eu omiti. Não, omitir é mentira também. Deixar de falar a verdade é mentira. Então, veja, as pessoas elas vão buscando muitas justificação, e hoje na igreja, irmãos, o que tem de gente para justificar um divórcio, meu Deus, né? Mas a Bíblia é bem clara, o que Deus uniu, o homem não separa e acabou. O crente que se divorcia está frito, não pode. Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Deixará o homem pai e mãe, unir-se com uma mulher, se tornarão um só. A morte separa um homem e uma mulher. Não é um papel dizendo que aquilo divorciou. Você divorciou os bens, né? Mas o espírito não. Quando um une com o outro, se torna um só e eterno, irmãos. Agora, quando é do mundo, aí é outra coisa. Aí nós temos uma outra maneira de agir, porque é o pecado da ignorância. Mas crente, eu não faço casamento de divorciado, crente divorciado. Por quê? Porque não pode. Eu não posso abençoar o que não é abençoável. Só Deus pode. Por isso que, pastor, mas lá, apóstolo, lá em Apocalipse, capítulo 19, Jesus permitiu. Não. O que ele disse para o pessoal lá? Mas Moisés permitiu carta de divórcio. Foi. Por quê? Por causa do coração duro de vocês. Mas não foi assim no começo. Ele mandou lá em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á com uma mulher e se tornarão um só. Não, mas lá está escrito também que se houver adultério, pode. Não pode. Por quê? Porque aquela hora que Jesus estava falando, ele estava falando ainda da lei. Então, toda pessoa que era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Porque não trouxeram a mulher para ser apedrejada? Aí Jesus falou, aquele que não tiver o pecado, tira a primeira pedra. Cadê o cara que estava com ela aqui? Cadê o cara que está? Porque lá na lei dizia o quê? Que um homem e a mulher pegam em adultério, morriam os dois apedrejados. E se era casado, o que acontecia? Morre. Aí a outra parte ficou o quê? Livre para casar de novo. Só a morte separa um homem. Só a morte. E a iniquidade hoje estão fazendo com que as pessoas continuem praticando. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, eu, Senhor, abomino o divórcio. Como que uma coisa que Deus abomina é permitido? Se ele abomina é porque é o quê? Pecado. Mas hoje a iniquidade está tapando os ouvidos das pessoas e as pessoas não ouvem mais Deus, ouvem os homens, ouvem os pregadores, mas é o pastor que está dizendo. Mas o que está escrito? O que a palavra de Deus diz, irmãos? Mas eu sei que está escrito, mas o pastor liberou. O pastor não tem poder de liberar nada. O pastor só pode pregar o que está escrito. João 10, 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Ouve a voz do pastor ou do Senhor? Ela segue o pastor ou segue o Senhor? O Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Ai do pastor que levar as ovelhas dele para o caminho errado. Ai dos pastores que ensinar as ovelhas dele coisa errada. Ai deles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Outra coisa, o Espírito foi programado por Deus para ouvir a sua voz. Portanto, todos há de concordar que ouve a voz do diabo. Quem que ouve a voz do diabo aqui? Quem consegue ouvir a voz do diabo aqui? Quem consegue, irmãos? Todo dia ele fala comigo. Toda hora ele está falando. Ele que está falando para você, ele que põe o medo, ele que põe a dúvida, não faz isso, não faz. É ele que põe a raiva, mata aquela pessoa, se vinga daquela pessoa. Ele que põe a inveja, toda a obra da carne é ele.
Ele que faz você pensar desse jeito, ele que põe o medo desesperado na sua vida, é ele. Medo, ansiedade. Quem que é ansioso aqui? Ai, não vejo a hora. É o diabo que está fazendo você ser ansioso. Desânimo, ai, não tenho vontade de fazer nada. Vingança e etc. Que cristianismo é esse que só se pode ouvir a voz do diabo? Por que você não ouve a voz de Deus? Que cristianismo hoje que eles estão pregando que as pessoas só ouvem o que o diabo fala e não ouvem o que Deus fala. Mas por que as pessoas não conseguem ouvir Deus? Por causa da iniquidade. A iniquidade tapa o seu ouvido. Vamos ver? Isaías 59, versículo 1. Porque a iniquidade faz você pecar. Olha o que diz aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não pode ouvir, para que não possa ouvir. Irmãos, não é Deus que está com problema, mas Deus não está me ouvindo, Deus não quer me abençoar, Deus não quer me libertar. Ele falou, não é, o problema não está com Deus, está com quem? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja, a iniquidade não deixa Deus se aproximar de você. Só quem se aproxima de você é o diabo. E ele vai falar na sua alma, porque Deus só fala no espírito, ele não fala na alma. E se tiver iniquidade, a área que tem iniquidade no seu espírito, o Deus não consegue falar. Não é que ele não tem poder. Ele não é que ele não tem poder, ele não faz. Por quê? Porque tem pecado. Onde tem iniquidade, tem pecado. E os vossos pecados, veja, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, separa. E o pecado? E os vossos pecados, olha lá, ponto e vírgula. E os vossos pecados, já é uma outra coisa, pecado. Encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus não ouve a pecadores, está lá em João capítulo 9. A pessoa que está no pecado, todos nós somos pecadores, mas a pessoa que está no pecado, Deus não ouve. Ah, mas eu estava no pecado, Deus me ouviu. Não, alguém que orou por você que não estava no pecado. Eu creio que todos aqui têm um pastor, e o pastor ora por todas as suas ovelhas todos os dias. Então Deus está ouvindo a oração do pastor, não a sua. Deus ouviu a oração daquele povo de Israel que estava lá no deserto? Não, só de Moisés. Moisés que intercedia por aquele povo. Chegou uma hora, Deus falou para Moisés, Moisés, para, não vou mais te ouvir, porque agora esse povo é obstinado, 9 vezes me tentaram, todos eles, nenhum deles vai entrar na terra prometida, somente Caleb e Josué. O resto vai tudo morrer e não vão entrar na terra prometida, é o que vai acontecer. As pessoas não dão ouvido a Deus, não dão ouvido a Deus, depois querem ser salvo. Vai chegar lá diante de Deus, mas Senhor, eu fazia a obra, eu pregava o evangelho, e daí? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isaías 59, 1. Existem áreas da vida da pessoa que estão tapadas por causa da legalidade do pecado e da iniquidade. 2. A iniquidade também produz cegueira espiritual. Ela não deixa você ouvir Deus e não deixa você enxergar as coisas de Deus. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 18. Os olhos espirituais nos faz ver as verdades de Deus. Podemos ver o mundo espiritual e o reino de Deus. Então tem gente que não consegue ver, tem gente que é abençoada e não consegue ver. Tem gente que você vê que a mão de Deus está na vida daquela pessoa, mas ela não consegue saber, ela acha que é coincidência, ela acha que as coisas acontecem aconteceu, eu tive sorte, não existe sorte, não existe coincidência, tudo é permissão de Deus. Olha o que diz, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Havia um véu, que separava a gente de Deus. E esse véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, porque Deus não falava com o povo, Deus só falava com aquele que ele escolhia, o sacerdote, o profeta, e eles transmitiam para o povo. Deus até tentou uma vez, mas o povo correu, ficou com medo dele, então deixou. Então esse véu que separava da ligação com Deus foi rasgado.
Mas quando alguém se converte, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, preste atenção nisso aqui, 18, né? Então, o que acontece? Tem gente que mesmo, quando ela se converte, ela começa a ver Deus agir, ela começa a ver Deus na vida dela, ela começa a ver Deus. Tem gente que chega até a ver o mundo espiritual. Tem gente que vê anjos, tem gente que vê demônios, tem visão espiritual. Infelizmente, tem gente que vê mais o inferno do que o reino de Deus. Por que uma pessoa que tem esse dom de ver o mundo espiritual só vê o inferno? Porque a iniquidade faz ela ver só o inferno. Tem gente que só vê vulto, só vê isso, mas não vê o Senhor, não vê os anjos do Senhor, não vê a glória do Senhor, né? E vê coisas que não deveriam ver. Então, o que está acontecendo, irmãos? Existe um véu ainda. O que é o véu? É a iniquidade. Ela impede de você ver as coisas de Deus na sua vida. Tem gente que... O que é uma fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. A certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo fisicamente, mas a fé é uma visão das coisas espirituais. Eu ouço a palavra de Deus, eu tenho certeza que aquela palavra é verdade, e eu começo a ver algo que não existe. Eu começo a ver. Então, o justo vive pela fé. Por que a pessoa não consegue andar pela fé? Porque a iniquidade não deixa. Ela cega a visão das pessoas. Ah, não vai dar certo. Ah, ela só vê o que não presta. Ela só vê o errado. Ela nunca vê aquilo que é a palavra. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos, mas ela acha que ela não vai ser abençoada, que ela não pode ser abençoada. Outra coisa aqui, a iniquidade produz a cegueira. A iniquidade produz um véu que precisa ser retirado do entendimento e dos sentidos espirituais. Ou seja, eu preguei isso aqui sexta-feira, mensagem ótima. Irmão, discernimento de espírito. Hoje é a arma mais poderosa que um crente pode ter na batalha espiritual é discernimento de espírito. Talvez você não tenha os outros dons do Espírito Santo, mas se você tiver apenas o discernimento do Espírito, irmãos, dificilmente você vai errar. Infelizmente, hoje as pessoas não têm. Olha, sexta-feira a mensagem foi muito boa. Mas não gravou? Não, que eu só gravo as de domingo. E a de sexta, de quarta, vocês têm que vir, tem que buscar. Essa semana já está tudo normal, os horários. Aquele que me busca, você não quer buscar, quer tudo na mãe. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu trabalho. Muda de emprego, irmão. Muda de emprego. Esse emprego não é de Deus. Você está lá só por causa do dinheiro. Porque o emprego de Deus te dá tempo de você buscar Deus, sim. Ah, mas eu tenho preguiça, porque eu estou cansado. Então você não quer buscar. Então não reclama de Deus. Não reclama que Deus não quer te abençoar. Ele falou, ó, vinde a mim os que estáis cansados. Eu que tenho que ir até Ele. Eu que tenho que buscar. Aquele que me busca, me encontra. Não quer buscar, não tem interesse, da mesma medida que me medires, serás medido. É você que decide a sua vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai ser abençoado. Rapidamente, põe lá, não estava programado, mas põe lá Romanos 1:20, que eu falei sexta-feira, só para vocês terem uma ideia, o que é estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, tudo que é do reino de Deus, que é invisível, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto, olha, dá para ver, de que maneira? E claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então ninguém pode desculpar que, eu não consigo ver, não. Deus faz você entender
Deus faz você ver o reino dele através das coisas que ele criou. Se você conhecer as coisas que ele criou, você vai entender quem é Deus. Aí eu dei um exemplo aqui para vocês. Irmãos, um astronauta, quando ele está lá, quase 500 quilômetros, lá em órbita, dentro de uma espaçonave lá dele, né? Ele corre a Terra a 28 mil quilômetros por hora. Ele fica lá. O astronauta vê o nascer e o pôr do sol 16 vezes por dia. 16 vezes por dia. Interessante isso, né? Ele vê, quanto mais alto ele tiver, mais as coisas passam mais rápido. Então, todos os seus problemas, eles irão desaparecer, quanto mais tempo você passar na presença de Deus. Então, aqui na Terra, você consegue ver uma vez só o pôr do sol e o nascer do sol, por dia. Lá eles vêm 16 vezes. Por quê? Porque eles estão alto. O Deus falou que ele usa as coisas criadas para mostrar. É assim que Deus age. Quanto mais alto você estiver, quanto mais próximo de Deus você estiver, quanto mais você estiver perto do trono dele, mais as coisas boas vão acontecer, mais as coisas ruins depressa vão desaparecer, porque o tempo com Deus é diferente. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Assim como lá em órbita a coisa acontece mais rápido, assim também no mundo espiritual as coisas são mais rápidas. Mas para isso eu tenho que passar mais tempo com Deus do que neste mundo. Mas o diabo não deixa você ver e buscar as coisas deste mundo. Voltando, 2 Coríntios 4:4. O diabo se concentra em produzir cegueira espiritual. Ele sempre vai tentar produzir cegueira espiritual para você. O Deus desta era, olha lá, cegou, não deixa você ver, o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, veja, o diabo não deixa você ver. Se você estiver ouvindo ele, você não vai ver as coisas de Deus. Outra coisa que a iniquidade produz, enfermidade e doenças. Toda doença, toda enfermidade vem através da iniquidade. Jesus já não levou todas as doenças? Não levou todas as enfermidades? Mas por que a gente continua enfermo? Por causa da iniquidade. Ela que produz toda doença e enfermidade que está no corpo, nos ossos, na célula, até o tal do vírus aí. Todas é por causa da iniquidade. Por que nem todos vão pegar? Só 20% da população mundial. Tem alguma coisa estranha, né? Vamos lá, palavra de Deus. Salmos 31, versículo 9 e 10. A iniquidade produz enfermidade e doenças. Embora esteja no espírito, desenvolve na alma e manifesta na carne. Então a iniquidade ela está no espírito, ela vai desenvolver na alma, ela vai passar para a alma, vai se comunicar, porque o diabo ele tem acesso onde tem iniquidade, porque a iniquidade está lá por causa do pecado. E ela domina, a iniquidade ela te aprisiona, nós vamos falar agora daqui a pouco. E ela domina a sua alma, né? Por exemplo, agora, o que eles fizeram? Medo. Morreu. Medo. Irmão, se você correr 5 minutos, você já acha que está com o tal do bicho aí. Porque a mente vai cognitar com aquilo que você está mais ouvindo. A fé vem por onde? Ouvir a palavra. Não ouvir o que a Rede Globo fala, que a CNN fala. Não, para de ouvir isso. Desliga a tua televisão. Começa a ouvir a palavra de Deus, que você não vai mais sentir o medo. O medo é um espírito que traz destruição na vida das pessoas e age na mente das pessoas. Então, aqui em Salmos 31, versículo 9, diz o seguinte: misericórdia, Senhor, estou em desespero. Olha lá, a pessoa fica desesperada. A tristeza, ou está muito triste, depressiva, me consome a vista. E o vigor e o apetite, quer dizer, não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de comer. Essa pessoa está com o quê, irmãos? Humanamente falando. Vamos diagnosticar. Ela está com
Depressão. Voltando. Minha vida é consumida pela angústia. E os meus anos pelo gemido, só dor. Minha aflição esgota as minhas forças. E os meus ossos se enfraquecem. Até doença nos ossos tem. Mas por causa do quê? Da iniquidade. Olha isso aqui. A ciência chama isso de doença psicossomáticas. Ela surge na mente, olha o que os médicos falam. Ciência, estou falando ciência, não estou falando Bíblia. A iniquidade para eles é doenças psicossomáticas. Você vai lá no consultório médico, você pergunta para o médico pergunta para você, tem alguém mais que tem esse tipo de doença na sua família? Tem mais alguém que sofreu do coração? Tem mais alguém que tem... Porque eles chamam isso de doença hereditária. Doença hereditária. E o pessoal não crê em iniquidade, que é maldição hereditária. Então, o que eles falam? A ciência. Ela surge na mente e produz uma reação química, olha aí, causando a doença. Na verdade, já vem de geração passadas e afeta o DNA genético. Na verdade, irmãos, esse mal já está vindo de geração em geração na vida da pessoa. E já está contaminado o DNA da pessoa por causa da iniquidade, ela nasce com a pessoa. E a pessoa absorve aquela maldição, que a gente diz que é maldição, né? É maldição, porque é um mal que está lá na vida da pessoa. E a pessoa começa a sofrer. Por que ela sofre? Porque a iniquidade causa isso. A iniquidade vem do espírito, passa pela alma, a pessoa começa a sentir medo. Você pode ver hoje, irmãos, as pessoas conhecem tudo, vai entrar lá no Google, qualquer coisinha já vai lá, sentir uma dor, aí eu devo estar com essa doença aqui. Aí vai lá na farmácia e já pede um remédio. E o farmacêutico vai lá e vende, que quer vender, quer dinheiro. E aí a pessoa começa a ter outro tipo de problema. E nem fez exame, não sabe nada. Outra coisa que a iniquidade causa é a iniquidade contra o corpo. A iniquidade faz você maltratar o seu corpo. Vamos lá? A iniquidade é um mensageiro. Presta atenção nisso, você que trouxe alguma coisa para escrever, anote isso daqui. A iniquidade é um mensageiro que está trazendo de geração em geração informações do mal que a sua família teve lá no passado. Então, a iniquidade, na verdade, ela é tipo de um mensageiro que vai, você nasce, ela fica lá. E ela fica manifestando aquela mensagem do mal. Mas que não foi você que fez. Mas aquela mensagem do mal faz com que você peque. E quando você peca, você ativa aquela iniquidade na sua vida. Aí ela vai para a tua alma, vai causar o mal no seu corpo, na sua vida financeira também. Eu vou terminar com a vida financeira. Isaías 53, 4 e 5. Hábitos destrutivos contra o corpo está relacionado. Todo ato destrutivo contra o corpo. A Bíblia diz que aquele que destruir o templo, Deus o seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo. E aí o que acontece? Hábitos destrutivos contra o corpo está relacionado com a iniquidade. Como? Vício. Por que a pessoa é vício? O vício, droga, bebida, todas essas coisas, faz bem para o corpo? Cigarro, faz bem para o corpo? Por que ela faz isso sabendo? E está escrito lá no maço cigarro, fumar causa câncer, e ela fuma. Está escrito lá, já está avisado, mas ela não consegue, ela quer destruir o corpo dela. A iniquidade não deixa você falar não. O pessoal sabe que cachaça em excesso traz cirrose, e a pessoa continua com a cachaça. Só que essa informação vai passar para os teus filhos. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está lá em Êxodo capítulo 20. As pessoas não entendem que essa iniquidade vai passar para os teus filhos. Por isso que o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai falar para os crentes. Porque os crentes sabiam que isso ia passar para os filhos e continuar. Eu não sabia. Está escrito na Bíblia, estou mostrando para você, por que você não leu? Mas eu não tive esse entendimento, ninguém me ensinou. Mas o Espírito Santo ensina.
Ele que revela essas coisas. Está escrito na palavra de Deus. Aquele que busca, encontra. Voltando aqui, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si, é certo, é certeza, as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da quê? Das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos o quê? Sarados. Então veja, nós somos castigados por causa da iniquidade. Ele levou a doença, levou, mas o castigo que as pessoas estão levando ainda, ele já levou. Todas as bênçãos foram trazidas. Mas Jesus quebrou isso para quê? Por que ele morreu na cruz? Para nos trazer essa libertação. Mas temos que conhecer a verdade vos libertará. Outra coisa que a iniquidade manifesta, outra manifestação dela, a iniquidade é o cativeiro de alma. Então a iniquidade vai aprisionar os seus pensamentos. Isso aqui é muito sério, irmãos, é o que mais está acontecendo hoje. Lembra daquela comparação? Hoje nós temos visto muitos filmes, muitas novelas. Como que eles fazem para querer aprovar uma coisa? Como que Satanás faz? Eles vão lá e colocam programas. Você pode ver que a emissora Globo ela passa muita pornografia, né? Todos esses problemas de família, homossexualismo, e aquilo, a iniquidade já está lá e vai ativando aquilo na pessoa. E a pessoa ela vai começar a pensar, ela vai começar a se sentir, e ela vai começar, junto com outras, ainda mais que se andar com pessoas iguais, e ela vai começar a praticar. O homossexualismo ele vem por 3 motivos. Primeiro, iniquidade. Segundo, abuso na infância sexual. Terceiro, paternidade, falta do pai. A falta do pai causa homossexualismo também na vida dos filhos. E tem gente que é por causa dos 3. E muita gente não sabe disso e acha que está tratando as pessoas com indiferença. Irmão, todos precisam ser libertos. E Jesus veio para libertar todos. Por isso que ele disse, eu já abençoei vocês com todas as bênçãos. E ser liberto disso também é bênção. Sim ou não? Porque ninguém é feliz estando nesse estado. Ninguém é feliz. É que tem um pessoalzinho aí que está ganhando muito de dinheiro para propagar isso. Mas pode perguntar para qualquer um, você é feliz sendo assim? Eu falo, não, eu queria ser normal. Essa opção não é. Essa opção não é. Ninguém é homossexual. A pessoa está homossexual. Deu para entender? É uma diferença. Ninguém é salvo. Nós estamos salvos. Amanhã você pode pecar e pode fazer coisas que, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Quem está no pecado, perdeu a salvação. Perde a salvação? Perde sim. É só ler lá em Hebreus capítulo 6, você vai ver que perde. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é a pior mentira de Satanás, do capeta, do diabo, inventado no meio de crente. Amanhã você pode perder sua salvação? Sim. Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma invenção do capeta. E muitos têm pregado isso. Por isso que está essa bagunça. Se uma vez salvo, salvo para sempre, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Vamos para casa, vamos pecar, vamos rolar. Já sou salvo, já aceitei Jesus. A graça de Deus. A Bíblia diz que a graça se manifesta, mas ela cobra da gente. A graça não é de graça. Põe lá Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todo mundo tem direito à salvação pela graça. Não é pelo que a gente fez, mas pelo que Jesus fez na cruz. Porém, a graça, ela nos ensina, ela é uma professora, a renunciar à impiedade, tudo que é pecado, tudo que é errado. E as paixões do mundo, tudo que ela nos ensina. Para você ter direito à graça, você tem que renunciar à impiedade, às paixões do mundo e viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Aí você tem direito à graça. É como o INSS. INSS, o governo dá para todo mundo tem direito de se aposentar? Sim ou não? Todo mundo. Desde que você contribua tantas por cento de todo mês
para que você tenha direito à aposentadoria. A graça é para todos, mas desde que você cumpra isso aqui. Então, a graça não é de graça. Então, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é balela do capeta. E quem segue isso, segue pastor, não está seguindo a palavra de Deus. Amém? Outra coisa. Então, a iniquidade dentro do homem, do ser humano, é como uma fonte que jorra águas barrentas, criando pântanos espirituais, aprisionando a alma da pessoa. Irmãos, uma pessoa aprisionada espiritualmente, você vai entender. Tem uma área da sua vida que você não consegue se mexer. Quem já andou em lama? Quem já andou em lama? É difícil, né, de se movimentar. Então, uma pessoa que tem uma área da vida dela que ela não consegue se movimentar. É difícil, às vezes é na área sentimental, às vezes na área financeira, às vezes é na área familiar, na área profissional. Pô, na minha vida parece que eu não tenho sorte, aquela coisa minguada, é um sacrifício para conseguir um negócio, não sei o que lá. Essa pessoa está aprisionada na iniquidade. Olha o que diz Isaías 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então veja, a pessoa não tem paz, parece que ela está andando no lodo. Agora Isaías 59, 12, 15. Pode acontecer isso com crente? Irmão, que tem todo crente tem iniquidade também. Sim, pois são muitas nossas transgressões diante de ti. Como que a iniquidade entra na vida do crente? Pelas transgressões, pela desobediência. E os nossos pecados testemunham contra nós. Aí, o pecado, a iniquidade, é uma testemunha contra você. As nossas transgressões estão sempre conosco. E reconhecemos as nossas, o quê? Iniquidades. Mais um. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e dignou-se com a falta de justiça. Então, toda pessoa que está andando dessa maneira, contra a palavra, falando, tem gente que tem pessoas que são opressoras, pessoas que falam palavras fortes, pessoas ignorantes. Essas pessoas que são vítimas, a pessoa que foi vítima de abuso, ela vai ser um abusador quando ela cresce. Então, uma pessoa que foi vítima de um pai rígido, de uma mãe rígida, e batia, falava, você não presta, você não vai... Quando virar pai, vai ser a mesma coisa. E vai passar para os filhos. Vai passar de geração em geração. Pessoas que se lançam nesse lamaçal, também tem pessoas que se lançam. Salmo 107, olha isso aqui. Versículo 10 e 11. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o desígnio do Altíssimo. Toda pessoa que sabe que aquilo é errado e está fazendo contra Deus, está se lançando no mar de lodo. Outra coisa, aí mesmo, versículo 17 e 18. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Tem tradução que diz iniquidade. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. O que tem de gente que se diz crente, que está aí sofrendo, irmãos, passando por doenças que não deveriam estar passando, morrendo porque não precisavam ter morrido. A Bíblia diz que aquele que toma a Santa Ceia indignamente, será culpado da morte de Cristo. E é por isso que muitos já morreram, estão doentes, estão fracos dentro da igreja. A Bíblia diz isso. E as pessoas não veem isso. Acha que na igreja está fazendo a vontade de Deus. Não. Aqueles que me honram é o que Deus vai honrar. Os meus olhos são sobre os fiéis da terra.
o justo, aquele que estão praticando a justiça. Estou terminando. A iniquidade e a ruína e a fraude financeira. A iniquidade faz com que você tenha muitos problemas na sua vida financeira. A iniquidade faz você ser fraudulento, faz você ser roubador. A iniquidade faz você fazer negócios escusos. A iniquidade faz você roubar. A iniquidade faz você não ser honesto. Vocês sabem que Lúcifer caiu por causa de riqueza e poder. Vamos ver isso? Ezequiel 28:11. A queda de Satanás está intimamente ligada ao comércio e à riqueza. Pessoas que querem ficar ricos, ter dinheiro de uma forma desonrosa. É desse amor ao lucro que ele faz surgir Babilônia, a cidade espiritual que governa o mundo. Olha isso aqui. Depois vocês leiam o capítulo 28 e 29 de Ezequiel. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é o próprio Satanás. E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando de Lúcifer. Lúcifer é um cargo, né? Não é Satanás. O nome dele é Eliel, né? O nome realmente desse demônio, é Eliel, né? Lúcifer é apenas o cargo que ele ocupa, não é realmente. Como tem querubim, serafim, o Lúcifer é um cargo, mas na verdade o nome dele é Eliel, uma coisa assim. Eu não estou quase lembrando, mas é quase esse nome, se não for. Você estava no Éden, olha lá, estava lá no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante. Aqui tem uma revelação muito grande. Berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou o quê? Tem uma outra tradução aí. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu, o quê, irmãos? Comércio. Ele quis ficar poderoso, comércio traz dinheiro. Encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei. Ele queria poder, ele queria ser mais do que Deus. Profanando do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Até o 19. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Hoje os governantes olham para ele. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. As igrejas começaram a ser profanadas. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui tem uma revelação profunda que tem que ler Apocalipse para voltar, para você chegar. Apocalipse 18, versículo 1 a 5. Depois disso vi outro anjo que descia do céu, aqui é a derrota dele. Tinha grande autoridade, está falando daquele lá. E a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele brandou com voz poderosa. Não, esse é o anjo de Deus que falou, não é ainda o capeta, não. E ele brandou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. É o sistema religioso de Lúcifer aqui na terra. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra, que são os governantes, se prostituíram com ela.
à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra, comércio, se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Ah, mas eu estou num lugar que está no pecado, mas eu não estou pecando. Não, irmão, se você estiver nela, você tem que sair. Se você sabe que aquele lugar está fora da palavra, você não pode, porque você é colaborador. Você não vai ofertar lá? Então você está patrocinando a Babilônia. Você está patrocinando o lugar errado. Você oferta, você dizima num lugar que você sabe que é errado. Você contribui com aquilo. Ah, eu compro doces para ajudar, não sei o que. Irmão, eu compro não sei o que lá para ajudar. Mas da onde que está vindo? Que associação é aquela? Ah, mas é para cuidar. Mas que associação é aquela? É de Deus ou é do diabo? É do diabo. Então você vai receber a paga do pecado daquele lugar. Sai dela, o Senhor diz, sai do meio dela, para você não receber o pecado dela. Então ouvi outra voz que dizia: saiam dela, você, povo meu, que é de Deus, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Vai chegar o dia do julgamento, e você, ainda na terra, você pode receber. E pior que o pecado, você pode gerar também para gerações futuras, enquanto Jesus não voltar. Irmãos, a iniquidade tem destruído muitas pessoas e cegado a mente, o ouvido, surdecido o ouvido, deixando a pessoa surda, não deixando a pessoa enxergar, fazendo as pessoas ter doenças, enfermidades, problemas na mente, depressão, tudo isso, e problemas também financeiros. E também as pessoas buscando riquezas em coisas erradas. Agora, vou deixar um aviso de Deus, não meu. Ezequiel 18:30. Desde o início dos tempos, o homem, em sua iniquidade, procurou buscar mais ouro do que Deus. O povo sempre buscou ter mais dinheiro, porque elas acham que o dinheiro traz felicidade. Mentira, irmãos, você está sendo enganado pela iniquidade. Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? Jesus nos alertou o seguinte: cuidado, tem um outro Deus aí parecido, que ele usa o dinheiro para fazer você se prostrar diante dele. Cuidado, você pode ter o melhor da terra, desde que venha de Deus, porque o que vier do diabo é pecado, é maldição na sua vida, até a 3ª e 4ª geração. Os filhos vão pagar a conta. Os filhos vão pagar a conta, seus netos vão pagar a conta, seus bisnetos vão pagar a conta de tudo que você está fazendo fora da palavra de Deus. Ezequiel 18:30. Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor, ele deu essa palavra. Arrependam-se, desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Amém? Então haverá o dia do julgamento. E o Senhor vai julgar. Ah, mas eu não sei. Irmão, a Bíblia está aqui para você ler. Não é para deixar em casa, não, viu? Todo dia. Vem na igreja, qualquer dúvida, pergunta para o pastor. Pergunta para o seu pastor, pergunta para nós que aqui estamos, você que está na internet, é de outra igreja. Não fique com dúvida, vai buscar. O meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.